a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, na lição para jovens. Sempre nós comentamos a leitura diária atrelada ao comentário da lição. Seja bem-vindo e que Deus te abençoe graciosamente. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição e logo abaixo você tem os slides que você pode baixar quando você quiser, é grátis, não te custa nada. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus. De início, nós vamos entrar no comentário da lição. Logo após, nós vamos então entrar na leitura diária e falar sobre o perdão. Por que vamos falar sobre o perdão? Porque Jesus, no comentário da nossa lição, na cura do paralítico de Cafarnaum, nós vemos que Jesus prioriza o perdão, prioriza a cura espiritual daquele homem, e também foi uma forma que Jesus aproveitou ali para esclarecer, para divulgar, para revelar a todas aquelas pessoas que ele não só tinha poder para curar, como ele tinha poder também para perdoar pecados e para acabar com o sofrimento do homem nos dias atuais, e naqueles dias e em todos os dias é o perdão do pecado. O homem sofre por causa do pecado, sendo ele curado desta doença espiritual que leva o homem para o inferno. Ele então terá saúde espiritual e alcançará o céu em nome de Jesus. Então, a cura do paralítico de Cafarnaum. Sabemos que o Evangelho de Marcos é o menor dos 4 evangelhos. Também ele é o mais antigo, e por ser o mais antigo, ele é fonte dos evangelhos sinóticos, junto com Mateus e Lucas. Marcos, ele narra aqui, ele faz uma narração simples daquilo que ele ouviu do apóstolo Pedro, daquilo que foi lhe dito. Então ele faz um apanhado aqui e ele coloca Jesus aqui em uma atividade intensa, né? Falando das boas novas da salvação e também completando, falando da salvação, ele faz também, é claro, após o arrependimento e após a fé de certa pessoa, ele alcança a salvação em Cristo Jesus. A cidade é a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus Cristo ele fixou residência após a sua chegada de Nazaré. Ele veio de Nazaré e fixou residência em Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galileia. Mateus capítulo 4, versículos 12 e 13, registra isso dizendo: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, João o Batista, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum, cidade marítima, ficava nos confins do Zebulon e Naftali. Essa mudança de Jesus Cristo de Nazaré para a Galileia, ela já era prevista através das profecias de Isaías, do capítulo 9, versículos 1 e 2, e também a mensagem, ou seja, o esboço da mensagem que Jesus traz para os homens, também foi prevista por Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2. E
logo quando Jesus começa pregando em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele já começa dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, Jesus também diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, essa mensagem narrada, escrita por Marcos em uma escrita simples para qualquer pessoa entender, ela traz-nos a compreender a salvação, a compreender que esta salvação, ela vem, mas com arrependimento, e vem também através da fé do homem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto que Marcos ele arranja aqui para escrever o seu evangelho, então, nós observamos uma atividade intensa de nosso Senhor Jesus Cristo na Galileia. Veja que ele escreve dizendo que Jesus surge pregando a mensagem da chegada do reino de Deus e convoca já os primeiros discípulos. Vai à sinagoga ensinar, liberta um homem que tinha um espírito imundo, dirige-se à casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, levanta-se de madrugada para orar e depois convida seus discípulos a ir às aldeias pregar. E nestes locais, Jesus comparece nas sinagogas. Por toda a região da Galiléia, Jesus expulsa demônios, além de curar também um leproso. Marcos ainda relata que quando Jesus procura descansar, uma multidão se reúne na sua casa, de forma que por dentro da casa se enche de pessoas e também por fora uma grande multidão ali estava para ver Jesus, para receber bênçãos de Jesus, para receber milagres, outros por curiosidades, outros para criticar, enfim, uma massa muito grande estava ali na casa de Jesus. Diante então desta grande multidão, Jesus não se irrita. Ele podia muito bem estar irritado. Ora, eu vim para descansar e agora esta grande multidão na minha casa. Jesus poderia ter mandado aquelas pessoas embora, mas ele não fica irritado. Ele coloca em prática o mais importante no seu ministério: anunciar a palavra. Se o nosso amor pela causa de Cristo for também o mais importante na nossa vida, for o mais importante em nosso ministério, nunca nós vamos nos irritar com aqueles que estão buscando, que estão em busca de paz para a sua alma. E nós vamos atender bem essas pessoas assim como Jesus fez. Ele priorizou o ensino. E se Jesus priorizou o ensino genuíno, a pregação do Evangelho, assim também nós, se a nossa vida, se o nosso ministério priorizar esse trabalho, a obra de Deus na nossa vida, o nosso ensino também vai ser um ensino genuíno, a nossa pregação vai ser uma pregação também genuína, sem nenhum misticismo, sem nenhuma heresia, mas o Evangelho puro que Jesus pregou, nós também vamos pregar, se nós priorizar o nosso ministério, a nossa vida em Cristo Jesus. Geralmente, quando Jesus saía para descansar, ou quando Jesus estava em um outro lugar, as pessoas o encontravam. Onde quer que Jesus estava, Jesus atendia as pessoas sem nenhuma reclamação, sem nenhuma murmuração, todos eram recebidos por Jesus. Nesse texto aqui, ele foi para a sua casa, e de repente,
uma multidão se aglomera dentro da sua casa e fora da sua casa. 4 companheiros, sabendo que um amigo estava paralítico, que não andava, foram lá buscar esse paralítico para levarem até Jesus Cristo. É claro, quando eles chegaram lá, aquela grande multidão impediu que eles passassem e levassem o paralítico até Jesus. Foi aí então que eles tomam uma atitude, sobem acima do telhado, furam um buraco no telhado e desce o paralítico até os pés de Jesus Cristo. Jesus poderia ter reclamado: ora, furaram um buraco no telhado da minha casa, mas Jesus admirou-se daquela atitude. E outra coisa, ter amigos é muito bom, mas ser amigo ainda é melhor. Veja o que diz Provérbios 18 e 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Se não fosse aqueles companheiros se reunirem para levar aquele amigo aos pés de Cristo, ele jamais teria andado, e jamais nós teríamos esta lição maravilhosa para estarmos aqui falando agora. Então aqui não só foi pela amizade que aqueles homens se reuniram, mas também ali envolveu uma grande demonstração de fé que foi admirada, que foi vista por Jesus. Quando eles chegaram na casa, aquela multidão impedia. Então subiram o telhado, furaram o buraco, desceram o homem aos pés de Jesus, e Jesus não se incomodou com aquilo. Jesus admirou-se de tal atitude. E diante daquele momento, Jesus agora aproveita para dar um ensino, para proclamar, para ensinar aquelas pessoas que gostam de ver as boas obras, mas não estão nem aí com o que está no interior das outras pessoas. Ou seja, quer ver as boas obras, mas não está nem aí com o que está no interior. Enquanto eles aguardavam então um milagre externo, enquanto então eles aguardavam um milagre que viria a ser verificável, Jesus então operou o maior e grande milagre na alma daquele homem. E qual é o maior milagre que o homem recebe, a não ser o perdão do seu pecado para se ter a salvação? O interessante é que Jesus viu naqueles que trouxeram o paralítico, Jesus viu neles uma fé para curar aqueles homens. Depois Jesus ele não opera os milagres que eles esperavam. Primeiramente, não. Veja o texto que diz: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O pecado, ele é o maior sofrimento na vida do homem, e portanto Jesus restaura a vida espiritual do paralítico. Os escribas que ali estavam com intenções diferentes das outras pessoas, eles começam então a questionarem entre si, murmurarem entre si, criticarem o que estava acontecendo, dizendo: por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? O mestre Jesus, ele conhece logo que há críticas daqueles que são os seus perseguidores, daqueles que são os seus adversários. Ele conhece, sabe que há ali murmurações, eles começam a arrazoar entre si. E Jesus então pede deles uma resposta diante das suas murmurações. Por que eles estavam questionando? Jesus sabia de fato o que eles estavam questionando. De fato, Jesus sabia o que eles murmuravam naquele momento. E Jesus então faz 2 perguntas aos murmuradores. Qual é mais fácil?
dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então aqui é preciso nós prestarmos muita atenção, porque Jesus pergunta assim o que é mais fácil. Jesus não pergunta o que é mais difícil, mas o que é mais fácil. Com isso, Jesus esclarece que nada para ele é impossível, que todas as coisas para ele seria possível. A primeira questão ficou mais difícil de ser respondida. Só a própria pessoa, só quem recebe o perdão e Jesus reconhece que os pecados estão perdoados. Como eles responderiam à segunda pergunta, se logo na primeira eles estavam já embaraçados? A primeira resposta ela é pessoal, a segunda poderia ser verificável, ela era externa, ela era vista. O Filho do Homem se aproveitou desse momento para provar que ele não só tinha poder para curar os enfermos, que ele não só tinha poder para realizar milagres, mas que ele também tinha poder para perdoar pecados. Então ele vai dizer para o paralítico, em Marcos capítulo 2, versículos 10, 11, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Provavelmente, quando aqueles 4 homens chegaram com aquele paralítico, a multidão, é claro, eles tentaram entrar pelo meio da multidão, mas a multidão era grande e impediu que aqueles 5 pessoas entrassem ali para chegarem até os pés de Cristo. Mas agora, todos tiveram que abrir caminho, não para um paralítico passar, não era mais para um doente passar ali, não era para ninguém com defeito físico passar ali, mas um homem com saúde, andando normalmente. Agora a multidão abriram caminho e deixaram aquele homem passar. A grande mensagem desta lição é que Deus vê a nossa fé em nosso interior. E o Senhor se alegra com as nossas atitudes quando nós deixamos que o nosso interior ele se revele através do exterior. Outra mensagem que é muito mais importante, o mais importante do que se ter amigo, é que devemos ser amigos. Quando nós somos amigos das pessoas, nós tomamos atitudes que vai agradar aquela pessoa, que vai agradar a família daquela pessoa, que vai agradar toda uma sociedade quando nós somos amigos. Jesus também priorizou aqui o perdão, o milagre e a cura física. O milagre cura o físico somente, mas não cura a alma. O perdão cura a alma e leva o homem para o céu. Então o milagre ou a cura também não garante salvação para ninguém. O milagre e a cura não garante salvação para ninguém. O que garante salvação é ter os seus pecados perdoados, servir a Jesus com uma vida de retidão, aguardando a sua vinda a qualquer momento. Mas milagre e cura não salva ninguém. Na leitura diária de segunda-feira, conforme Isaías capítulo 43 e o versículo 25, diz que por amor a si apaga as transgressões. O amor de Deus por nós apaga as nossas transgressões. Foi o amor de Deus por nós que limpou os nossos pecados.
quantas vezes no decorrer dos nossos dias nós erramos e nós permitimos que o passado venha nos condenar. Não porque as pessoas se lembram do nosso passado, não é porque as pessoas se lembram do seu passado, mas porque você ainda não virou essa página. O culpado não são as pessoas, o culpado é você, o culpado é eu, que ainda não virou a página. O Senhor já te perdoou. Então o que acontece? O espírito de acusação começa a soprar mentiras sobre você, trazendo à sua mente visões do passado, lembrança dos seus erros que não existe mais. Por que não existe mais? Porque já foram perdoadas. E você, nós, atordoado, às vezes aflito, vê-se desmotivado, fraco, culpado de todas as coisas, e tudo isso vai nos afastando de Deus, porque nós não vamos crendo no perdão que o Senhor nos concedeu. A culpa é, com certeza, ela é a mais forte. Ela nos acusa, ela nos desvaloriza e nos dá a sensação de nós não ser dignos mais do amor de Deus. Na verdade, Deus, Ele quer exatamente perdoar aqueles que se acham indignos do seu perdão, aqueles que estão, quem sabe, com a sua espiritualidade debilitada, mas eles ainda confiam que podem ser perdoados. E Jesus então se aproxima para perdoar o seu pecado, para transformar a sua vida. Uma pessoa que tem os seus pecados perdoados, eles têm uma vida transformada, renovada, tem a sua vida espiritual restaurada. A palavra de Deus nos diz que quando Deus nos perdoa, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus não é Deus de ficar voltando atrás. Olha, eu perdoei, mas agora não perdoo mais. Tudo que você fez, tudo que você viveu, tudo que você presenciou antes de conhecer Jesus, foi permissão dele em sua vida para um bem maior nos dias atuais. E ele com certeza já te perdoou, já fez de você uma nova criatura. Muitas vezes na nossa insegurança, na nossa descrença, nós duvidamos do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Sem percebermos, nós vamos nos afastando da sua presença, nós vamos nos afastando da sua misericórdia, nós vamos nos afastando do seu amor. Não importa onde você se perdeu, ou em qual estado da vida os seus pés andaram, Deus perdoa. Ele quer você, Ele quer de você, e Ele quer você, Ele quer de você o seu bem melhor. Ele quer te usar para o bem da obra de Deus, para o bem da sua família, para o bem da sociedade. Ele já enterrou os seus pecados no momento em que você se arrependeu. E se ainda você não pediu perdão, o momento de pedir perdão é agora, neste momento. Peça perdão, confie no Senhor e se liberte da escravidão do pecado. A leitura de terça-feira, Isaías capítulo 55, versículo de número 7, Deus perdoa com generosidade. Então, Deus, Ele é generoso para nos perdoar. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor nosso Deus, olha aí, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso Ele é em perdoar. O amor de Deus é a maior força que existe para o ser humano. O amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é ilimitado, e o amor de Deus
quebra qualquer barreira existente na sua vida espiritual, na sua vida material. Esse amor, ele tem o poder de transformar qualquer situação. O amor de Deus, ele muda até o coração mais endurecido que tiver. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação para mim e para você. Sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz. Sem esse amor, Jesus nunca teria nos resgatado do poder da morte, do poder do pecado e da morte. Hoje nós temos o perdão de Jesus, porque o plano de salvação envolveu o amor de Deus. E Cristo, por este amor, ele se entregou para ser sacrifício pelos nossos pecados. Então vamos ser gratos a Deus por tudo que ele nos concedeu, pelo seu grande amor, pelo seu sublime amor. Vamos louvar, vamos engrandecer e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Colossenses capítulo 3 e o versículo 13. Perdoar como o Senhor nos perdoou. Ora, se nós recebemos perdão, o perdão de Deus, nós também precisamos perdoar. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Quando ele perdoa, fica tranquilo, fica leve, fica em paz. A falta de perdão, ela é como uma pedra que, amarrada à sua perna, leva você para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos nós ter para não perdoar as pessoas, para não perdoar alguém que nos feriu, que nos caluniou, que nos prejudicou, que trouxe para nós algum malefício, algum prejuízo, alguma dor, algum sofrimento? Jesus passou e sofreu todas as coisas, mas na cruz do Calvário ele nos perdoou, perdoou a todas as pessoas. Antes dele fechar os seus olhos, antes de Jesus dar o último suspiro de vida, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também deu um grande exemplo, apedrejado pelos seus inimigos até a morte, mas antes de morrer, Estevão disse: Pai, perdoa essas pessoas. Se nós perdoarmos, nós vamos receber perdão. A oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus vai ensinar os discípulos, quando Jesus vai dar ali, dar um esboço de como orar, então, lá está escrito: assim como nós, assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor perdoa as nossas dívidas, como o Senhor perdoa os nossos pecados, como o Senhor perdoa as nossas ofensas, assim também nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, se nós perdoarmos, nós também vamos receber perdão. Isso é uma verdade que deve motivar a nossa vida espiritual. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz por nós, o perdão deve fluir no nosso coração. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos a morte de Cristo por nós, com certeza este amor, o amor pelas outras pessoas e o perdão para aqueles que querem nos prejudicar, que nos caluniam, que fazem coisas erradas para conosco, vai estar na nossa vida e nós vamos então perdoar. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, o apóstolo Paulo escreve: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia,
toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Perdoar é o mesmo que cancelar uma dívida ou algo que fizeram, que de alguma forma veio prejudicar alguém. O que muito se vê nos dias de hoje é pessoas com sentimento de mágoa, com sentimento de rancor, ou até mesmo ódio de outra pessoa, isso por causa do malefício que alguém o causou. Paulo ele orienta os irmãos de Éfeso a tirarem de suas vidas toda amargura, toda ira, toda cólera, toda blasfêmia, toda malícia, assim como Deus os havia perdoado em Cristo, assim também eles deveriam perdoar os demais, deveriam perdoar as outras pessoas que causaram-lhe algum tipo de malefício. Na leitura diária de quinta-feira, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, no versículo 9, ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele nos perdoa. Confessar os pecados traz libertação. Quem confessa os pecados a Deus, reconhece que agiu de maneira errada. E quando ele reconhece que ele agiu de maneira errada, que ele desagradou a Deus e que ele merece castigo, então o Senhor o perdoa. Deus perdoa quem confessa seus pecados, porque essa pessoa mostra que quer mudar de vida. Quem confessa seus erros, quem confessa os seus pecados, ele está dizendo que ele quer mudar de vida. Quando pecamos e confessamos os nossos delitos, os nossos erros, as nossas faltas, temos a certeza da libertação e do perdão destes erros. O que mais incomoda um homem é ter confessado. O que mais incomoda um homem é confessar o seu pecado e depois voltar a praticar novamente o mesmo erro que ele havia anteriormente e que ele disse ter se arrependido. O que diz as Escrituras a respeito desse contexto? A Bíblia diz que quem confessa e deixa é que alcança misericórdia, é que alcança o perdão. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Há diferentes tipos de pecados. Qual podemos classificar como pecado de morte ou pecado que não é para a morte? Há diferentes tipos de pecado, sim. Há diferentes, mas todo pecado é pecado. E qual é o pecado para a morte? O pecado para a morte é aquele pecado que não é confessado. O pecado que não é confessado vai levar essa pessoa para a morte. E um outro pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão e leva a pessoa à morte. Então, há pecados sim para a morte, principalmente o pecado não confessado vai levar essa pessoa para a morte, e o pecado contra o Espírito Santo. O texto é bem claro, né? O texto que nós lemos de Provérbios 28, 13, ele deixa claro que quem confessa e deixa tem a garantia da misericórdia do Senhor e juntamente recebe o perdão. Mas parece que para muitos basta apenas confessar e pronto. Ele confessa, mas continua no mesmo erro. Viver na carne é pecado. Viver na carne não agrada a Deus. Portanto, é o que diz 8,13 de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é claro e evidente que
andar na carne é uma vida na prática do pecado. Quem anda na carne, ele pratica constantemente o pecado, porque ele está na carne. Então precisamos fazer o quê? Andar no Espírito. Quem anda no Espírito agrada a Deus. Quem anda no Espírito louva a Deus. Mas andar na prática do pecado para um crente redimido, um crente redimido no sangue de Cristo, não anda na prática da carne. Sendo assim, aquele que está incluso nesse andar na carne vive em pecado. Portanto, suas atitudes desagradam ao nosso Deus. Precisamos andar no Espírito. Andando no Espírito, nós nunca vamos praticar as obras da carne. Efésios capítulo 1, versículo 7, a leitura de sexta-feira. Em Jesus temos o perdão dos pecados, porque só Jesus pode perdoar o pecado. O pastor não perdoa pecado de ninguém. Os padres não perdoam pecado de ninguém. Nenhuma imagem de escultura perdoa pecado de ninguém. Foi Jesus que morreu na cruz por nossos pecados. Então é nele que nós temos o perdão. A Bíblia nos ensina qual é o dispendioso requerimento para o perdão. Tem que haver derramamento de sangue. Por acaso você já ouviu dizer que a Aparecida do Norte derramou sangue? A Fátima derramou sangue? João derramou sangue para perdoar o pecado dos outros? Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue que saiu do corpo de Cristo, que foi derramado aos pés daquela cruz, aquele sangue foi por amor à humanidade, foi para perdoar os nossos pecados. No Antigo Testamento, os sacrifícios contínuos de cordeiros puros eram necessários para satisfazer a ira e o julgamento de Deus. No entanto, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele morreu em uma cruz romana, e tornou-se o sacrifício último e definitivo pelos nossos pecados. Porque na lei, os animais eram substitutos. O sangue dos animais substituíam, tipificavam, prefiguravam que Jesus Cristo derramaria o seu sangue por amor à humanidade e pelos pecados da humanidade. Jesus comprou o perdão de Deus em nosso nome, quando ele se tornou o Cordeiro de Deus e morreu na cruz por você, e morreu na cruz por mim, e morreu na cruz por todos aqueles que estão reconhecendo o sacrifício de Jesus pelo pecado da humanidade. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 18, ele disse: pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, o justo pelos os injustos, para conduzir-nos a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Na leitura de sábado, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, em Jesus temos a remissão dos pecados. O preço do perdão de Deus é elevado, mas ele mesmo pagou esse preço através do seu ato amoroso da graça de Cristo. Foi um ato de amor. Foi um ato de amor pela humanidade. Os seguidores de Cristo são eternamente livres da pena e da culpa do pecado, uma vez que estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Deus não mantém um registro dos nossos pecados. O nosso perdão é total, o nosso perdão é completo, porque quando Deus perdoa, lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e nós precisamos
crer neste perdão, crer que estamos limpos, crer que fomos purificados, que fomos lavados no sangue de Jesus e agora estamos servindo ao Senhor. Salmo 103, o versículo 12. Quanto assim está distante o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Um crente recebe o perdão de Deus quando ele se arrepende dos seus pecados. Então, toda vez que você errar, que você pecar contra o Senhor nosso Deus, se arrependa dos seus pecados e nunca mais o cometa, para que você alcance misericórdia, para que você alcance o perdão. E isso vai acontecer na sua vida através da sua fé em Jesus Cristo. E você então vai continuar marchando, vai continuar andando para obter a sua salvação. Assim, todos os seus pecados, eles são perdoados para sempre. Jesus morreu para pagar a penalidade pelos nossos pecados. E uma vez que são os nossos pecados perdoados, eles estão todos perdoados. Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando o Senhor perdoa, Ele perdoa. No entanto, quando nós tropeçamos, nós somos chamados então ao arrependimento. 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Os cristãos ainda pecam. 1 de João 1,8, mas a vida cristã não pode ser uma vida caracterizada como uma vida cheia de pecados. Precisamos a cada dia fugir do pecado. Precisamos a cada dia vencer as tentações para que nós pecamos. Os seguidores de Cristo são uma nova criação. 1 de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. O pecado se passou. Tudo aquilo que você praticou e era pecado ficou para trás. E nós precisamos viver uma vida em Cristo. Então, temos o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, ele produz bons frutos. Ele faz com que nós produzimos boas obras. A vida cristã deve ser uma vida transformada. O Evangelho transforma as pessoas. O Evangelho, ele renova as pessoas, restaura a vida espiritual das pessoas. Há muitas pessoas que dizem ser evangélicas, mas não têm as suas vidas mudadas, continuam na vida do erro, continuam na prática do pecado, continuam se prostituindo, se adulterando, enfim, fazendo tudo o que é errado a Deus, porque não deixou que o Evangelho fluísse na sua vida, não deixou que o Evangelho transformasse o seu coração. Uma pessoa que afirma ser crente, mas ainda continuamente vive uma vida contrária ao Evangelho que ela recebeu, ela deve questionar o nível, a autenticidade da sua fé. É fazer como o apóstolo Paulo aconselhou: examine-se, pois, o homem a si mesmo, faça um exame da sua vida e procure melhorar na presença de Deus. Os cristãos são perdoados, não importa quantas vezes pequem, mas ao mesmo tempo devem viver uma vida progressivamente mais santa à medida que você vai crescendo em Cristo. Não deve ficar ali naquela vida de pecado, precisa crescer, precisa viver uma vida de santificação, oferecendo sempre santidade ao Senhor. E à medida que você vai fazendo isso, você vai crescendo em Cristo Jesus. E Deus vai te concedendo a cada dia
mais e mais vitórias em nome do Senhor Jesus. Vamos para as nossas reflexões e eu quero pedir para você subscreva no meu canal, visite o nosso site também, www.moldado.com. No site tem os vídeos, tem as mensagens escritas e tem os quando você quiser. Vamos para a primeira reflexão. Jesus procurou a paz da casa, mas não pôde desfrutar aquela paz que ele queria, o descanso que ele queria, por causa da multidão. Então, em vista disso, o que Jesus fez? Jesus mandou o povo embora para que ele descansasse, longe de se irritar ou fugir. Marcos aqui informa que diante daquela aglomeração de pessoas, aquela multidão que se formou, o Mestre Jesus, então, ele anunciou ali a palavra de Deus. Na segunda reflexão, quando a casa foi descoberta e os homens baixaram ali o paralítico, o que foi que Jesus viu naquela ação? Será que Jesus viu ali uma má educação daqueles homens por ter furado ali um buraco no telhado da sua casa? Não, Jesus viu a fé daqueles 4 homens e fez andar aquele paralítico. A questão de número 3, ao deparar-se com o paralítico, Jesus deu prioridade a uma importante área da vida humana. Ele iniciou então a restauração daquele homem. Fale sobre esse assunto. Então vamos falar sobre esse assunto. Após ser interrompido pelos 4 amigos resignados que baixaram o homem diante de Jesus, o mestre, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Aqui Jesus restaura a vida espiritual daquele homem. Uma vez que havia ali uma associação, e há uma associação muito grande, entre sofrimento e pecado. Todo homem que anda na vida de pecado vive uma vida de sofrimento. O Senhor tratou primeiramente da questão que aflige a todos os homens e trouxe restauração espiritual para a vida daquele homem paralítico. Por que Jesus utilizou a expressão o que era mais fácil, denotando que não há nada que lhe seja impossível, porque ele é Deus. Quando Jesus disse o que é mais fácil, Jesus estava esclarecendo que nada para ele é difícil e que todas as coisas podem ser realizadas por ele. A questão de número 5, o paralítico buscava a cura, mas ele recebeu muito mais que isso, ele foi restaurado. E de que forma ele foi restaurado? A restauração foi uma restauração completa, porque ele foi restaurado espiritualmente e ele saiu, ele que era paralítico, agora saiu andando. Ele teve a sua vida física mudada. Ele mudou e agora ele era uma pessoa normal. Deus abençoe de uma forma toda especial a sua vida. Deus abençoe a sua família. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens, sempre atrelada ao comentário da lição, também fazendo aqui as nossas reflexões. Que você sempre seja bem-vindo e não se esqueça, subscreva no meu canal, deixa aí o seu like e Deus te abençoe de uma forma toda especial a sua vida e a sua família.